Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, cá estamos mais uma vez no ar com a Rádio CT e o Clique Jornal. Lembrando ao senhor e à senhora, você internauta, que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão em destaque na programação aqui do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz também. E o papel do grupo de comunicação aqui da Rádio CT é conquistar esta audiência por meio de uma programação de qualidade, pois se temos uma rádio hoje é porque queremos ter conteúdo e qualidade também. Conteúdo com as jornalistas Shirley Marciano e a Fernanda Soares também, que são as editoras de conteúdo aqui da Rádio CT. E além de informar o povo com mais isenção do que está sendo informado no dia a dia. Nós temos a grata satisfação de registrar a presença do Vitor Portesani, é um companheiro idealizador junto com o setor de comunicação aqui da Rádio CT, está de volta aqui conosco, trazendo o seu abraço e dando ótimas ideias de transmissão na programação da Rádio CT. O nosso diretor de comunicação é o matemático Acioli de Olivo e a direção do engenheiro, o nosso Ivanil Elisiário, que está aqui conosco também. Bom, o programa de hoje vai trazer muitas informações, as informações da nova edição do Jornal do SINDICT. Aliás, traz a manchete da nova edição, a número 65 deste mês de março, mostrando o uso eleitoral do SGDC com o programa Internet para Todos. O ministro de Ciência e Tecnologia privilegia os aliados. Na nova edição, fala da reforma da Previdência, do programa espacial, do avesso do direito. Aliás, diz aqui que o poder e os limites da ética, princípios morais e legais são desrespeitados aqui no Brasil. Na questão do programa espacial, o novo contingenciamento de verbas preocupa os institutos de ciência e tecnologia. E a reforma da Previdência, que diz que após pressão popular, o governo suspende a votação da reforma da Previdência. São informações da nova edição do Jornal do SINDICT. Na rapidinha, falando da Assembleia nesse mês de março, na portaria do INPE, às 8 horas da manhã, falando também na rapidinha da campanha salarial, pois o Fórum de Ciência e Tecnologia obteve no dia 19 de fevereiro uma agenda no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para a reunião negocial das reivindicações das carreiras de CIT, e os principais pontos da pauta você pode ver na rapidinha aqui da CIT. Então o jornal, a nova edição já está aqui conosco, a rapidinha está aqui também, e o novo presidente do Sindimetal aqui da cidade de São José dos Campos, uma vitória massacrante, o Heller está aqui, vai nos dar nosso boa tarde aqui para os ouvintes internautas da Rádio CT. Presidente do Sindimetal, primeiro parabéns pela vitória massacrante, 65%. Boa tarde, Heller. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado aí novamente por estar cedendo o espaço da rádio para a gente estar falando sobre a vitória da Chapa 1. Presidente a partir de maio, até o dia 23 de maio ainda é o Macapá.
Tá certo. Até o Macapá já passou o bastão para mim, mas ele é até o dia 23 de maio. Bom, eu é depois do dia 24. Bom, em Roma nós temos 2 papas, né? Por que não 2 presidentes aqui? Dia 26 de maio. 23 de maio vai ser a nossa posse oficial. Exato. Como vai ser essa posse? Já tem um cronograma? Vai ser uma posse mais social, uma posse festiva, vai ter uma festa? Você já participou de outras posses? Sim, a gente está planejando fazer uma posse política. Reservar um local para a gente estar fazendo uma cerimônia, convidar todos os que estiveram conosco fazendo a campanha, os sindicatos apoiadores e ao final uma atividade festiva, né? Tomar uma cervejinha todo mundo para estar de fato comemorando que a partir daquela data é quando oficialmente eu assumo a presidência do sindicato. Bom, é motivo para comemorar, porque vocês foram atacados por todo mundo, pela direita e tal, e até por setores ligados à esquerda também. Sim. Bom, em todas as eleições do sindicato, o nosso sindicato, por ser filiado à CSP com luta, Central Sindical e Popular, quando chega em período de campanha para a eleição do sindicato, a direita da cidade, junto com a prefeitura, a Câmara de Vereadores, junto com os empresários, se unem para estar fazendo um verdadeiro terrorismo com a população, a sociedade joseense, em relação à nossa entidade sindical. E dessa vez, a chapa opositora ligada à Central Única dos Trabalhadores, também, infelizmente, por parte de alguns candidatos a diretores, o que a gente viu foram ataques e ofensas morais. Eu acompanhei algumas entrevistas do candidato a presidente da outra chapa, onde eu não via ele apresentando um programa e um projeto da chapa da CUT para os trabalhadores. O que eu vi era um ataque moral a mim, ao companheiro Macapá, ao companheiro Renatinho. E da nossa parte não teve isso. Em todas as entrevistas que eu tive, nós se comprometemos em passar um projeto para os trabalhadores metalúrgicos para o próximo triênio, né? Acho que não é moral da classe operária você ficar fazendo ataques morais, né? Eu digo, inclusive, com todo respeito aos companheiros que estiveram na outra chapa, em especial o Éder de Andrade, que encabeçou a chapa, e o companheiro Bob, porque foram membros da atual diretoria. Então nós estivemos juntos em várias lutas da categoria nos últimos 3 anos, então não acho que eu tinha que fazer uma campanha girada em estar atacando os companheiros. Nesse momento, eles foram para outra central, entendeu? Outro pensamento político, o que é normal, o que é natural e a gente tem que respeitar. Bom, 65%. A chapa 1 acabou não tendo os votos desejados dentro da GM, que é o berço do Sindicato dos Metalúrgicos. Houve um erro estratégico ali, houve um avanço da direita lá dentro. O que aconteceu dentro da GM? Olha só, Paulo, o resultado dessa eleição, em primeiro lugar, que a gente avalia que foi um resultado extremamente positivo. Nós tivemos 2/3 dos votos. Isso não é qualquer coisa. Acho que qualquer eleição que você vai disputar, qualquer entidade, você ter de 20% a 30% de desgaste, isso é natural. Ninguém é 100%, mas a gente avalia que ter tido 2/3 dos votos foi uma grande vitória para a nossa chapa. Em algumas urnas, nós acabamos perdendo, o que é normal. E se perdemos, é porque tem problema. E se tem problema, a nossa tarefa para os próximos 3 anos é estar resolvendo. Na GM foi 55% para a chapa 2, 45% para a chapa 1. Então eles ganharam, mas você vendo toda a votação das 10 urnas da GM dá 300 votos de diferença. Então não foi você ter uma derrota esmagadora. O que a gente acha, né? Existem alguns movimentos. Primeiro, que na nossa opinião, a outra chapa fez muita calúnia contra os atuais dirigentes. O Macapá e o companheiro Renatinho sofreu bastante, entendeu? Como eu disse, não foi uma discussão de projeto, e sim de ataque pessoal. E tem toda uma ofensiva da direita tradicional da nossa cidade quando faz o debate acerca dos investimentos na General Motors, colocando como se fosse uma tremenda culpa do sindicato no ter os investimentos. Inclusive, em todas as entrevistas que eu dei, quando fui questionado em relação a esse tema, a minha colocação foi a seguinte: que tem um acordo da GM com o sindicato, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, que para nós é um acordo com a sociedade de São José e do Vale do Paraíba,
que a empresa não cumpriu, que eram os investimentos para o ano de 2017. E a gente está fazendo uma forte campanha para isso, para que a empresa cumpra aquilo que assinou. Mas a gente vê completamente, de forma natural, algumas urnas onde a gente perdeu. E se perdeu é porque tem problema, e se tem problema a nossa tarefa é resolver. Nessa questão de detectar esses problemas, principalmente na GM, vocês tiveram diferença em 3 fábricas. GM... Na GM nós perdemos. E teve mais 2. Nós perdemos na Latecoer, o que é completamente normal, porque é onde a chapa 2 tinha 5 candidatos e nós não tínhamos nenhum. Eles ganharam com uma votação expressiva, o que seria natural. Por exemplo, eu como candidato a presidente, na fábrica onde eu trabalho, eu ganhei com 98% dos votos. Entendeu? Qual é a sua? Isso, a Johnson contra Itachi. Inclusive, 98%. Isso, inclusive, legitima, eu como candidato a presidente, é mais do que a minha obrigação de ganhar acima de 90% na fábrica, né? Então, eles ganharam na Latecoer, onde eles tinham candidato, que é extremamente normal. Eles ganharam na Embraer, Eugênio de Mello, que é onde o Éder de Andrade é o candidato, extremamente natural também. Ele tem o prestígio na fábrica onde ele trabalha. Nós perdemos na Eaton, uma fábrica na Zona Sul, entendeu? Uma fábrica muito repressora, onde no último período nós tivemos vários problemas. Inclusive os trabalhadores da Eaton disseram que votaram na outra chapa em forma de protesto contra a gente. E nós temos vários problemas na Eaton, e quero dizer aos trabalhadores da Eaton que nos próximos 3 anos é tarefa desse sindicato estar reconstruindo o trabalho lá. Se tem problema, nós vamos pelo menos tentar resolver. Vocês perderam, então, em 3 ou 4 empresas. Agora, o Heller, que você é o presidente, a nova diretoria está aí, oxigenada, não é, com bastante oxigênio. Qual será a estratégia que vocês vão adotar nessas empresas aonde teve lá não foi satisfatório a votação? Olha só, o nosso papel é estar fazendo o trabalho de reconstrução de base. Porque, por exemplo, a eleição para a diretoria do sindicato no ano de 2012, nós perdemos na GM. E perdemos feio. 3 anos depois, nós ganhamos, e ganhamos bem na 50 urna, quando o Macapá foi reeleito com 75% dos votos. Então isso é extremamente normal. Agora, nas fábricas onde nós perdemos, nós pretendemos fazer assembleia para estar conversando, estar dialogando com os trabalhadores, para pegar os problemas e a gente tentar resolver no próximo triênio, nos próximos 3 anos. Na questão da formação sindical, foram 131 votos nulos e 109 votos brancos. Não chegou a informação, não motivou esses 240 metalúrgicos aqui de São José? Olha, Paulo, eu particularmente achei os votos brancos e nulos uma votação muito baixa. Geralmente, a votação em votos nulos e brancos é muito superior. Eu achei, sinceramente, que em muitas fábricas teria voto nulo, voto e branco, inclusive em forma de protesto, onde a gente tem problema. Então, se você comparar com os outros resultados de outras eleições do sindicato, o número de votos brancos e nulos é superior a isso. Isso aí mostrou o mapa da situação sindical aqui na região. Sim, e a nossa avaliação, a gente tinha a meta de coletar mais de 7 mil votos. E coletamos. Então, nesse sentido, a gente avalia que foi positivo. Porque de 10.500 associados que nós temos, algumas empresas estavam em férias coletivas. Por exemplo, na GM tem um setor chamado Powertrain, onde tem mais de 1.000 trabalhadores que estavam em férias coletivas. Entendeu? Então o trabalhador, quando ele está de férias, ele não tem a cultura de sair de casa e ir até a sede do sindicato. Ele acaba indo pra praia, a maioria acaba viajando, entendeu? Então, muito bom. E outras empresas também que os trabalhadores estavam em férias coletivas. Então a nossa meta era coletar 7 mil votos, nós coletamos. Então, inclusive, o número de votantes nós achamos bem positivo. Muito bem, a gente continua nessa conversa com o Heller Pereira Gonçalves, que é o presidente eleito do Sindimetal, o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos. A gente fala mais um bloco. Hoje temos a presença também do líder do PT na Câmara aqui de São José dos Campos, vereador Wagner Balieiro, que veio também nos dar a entrevista e vai te cumprimentar pela vitória. Um breve intervalo e a gente volta já.
Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, transmitido para todo o Brasil, de ponta a ponta, onde o INPE, o DCTA, o Fórum de CIT acompanha a programação aqui da Rádio CT. Eu queria, inclusive, abraçar os funcionários do INPE, DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM no Parque Tecnológico, tem o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades ligados aqui no Clique Jornal. CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, a CLA em Alcântara, no Maranhão, e lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CTP, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos de lá, e até a unidade regional do INPE no Centro-Oeste brasileiro, que nos ouve e acompanha lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, no calor de Cuiabá, do estado do Mato Grosso. Os nossos convidados de hoje, sendo que um é o presidente eleito do Sindimetal de São José dos Campos, é o Weller Gonçalves. Weller, exatamente hoje, o Diese mostrou a situação do mercado de trabalho com uma alta de desemprego e também a criação de empregos formais com carteira assinada com a média salarial mais baixa. Você agora vai ter que falar grosso na questão do emprego aqui no estado de São Paulo. Como é que você vê essa informação do Diese? Pois bem, Paulo, eu não cheguei a pegar os dados atualizados que você está me passando, mas em relação a
a esse tema da geração de empregos aqui no Vale do Paraíba, o nosso sindicato ele é muito atacado, né, de dizer que espanta os empregos aqui na nossa região. A gente falou agora há pouco em relação à questão da GM, que tem um acordo firmado e que não cumpriu os investimentos do ano de 2017. E o próprio DIEESE, no final do ano passado, divulgou um dado de que aqui na região do Vale do Paraíba, principalmente São José dos Campos, Caçapava e Jacareí, é uma das regiões onde teve menos desemprego no último período, você comparando com outras regiões importantes. Inclusive a gente acha que isso é graças à atuação do nosso sindicato. Nós temos acordo de estabilidade no emprego negociado entre o sindicato e as empresas, por exemplo, na TI Automotive. A TI Automotive é uma fábrica do setor de autopeças que tem 600 trabalhadores, localizado na Via Dutra, na região da Zona Leste, e tem 4 anos que não tem nenhuma demissão. Existe um acordo de layoff com o sindicato, onde uma parcela dos trabalhadores tem o contrato de trabalho suspenso. Nesse período faz curso de formação no Senai, nas escolas técnicas, o governo paga uma parte do salário, a empresa paga outra parte. E nesse período todos os trabalhadores têm estabilidade no emprego. Nós temos acordo de estabilidade no emprego com a empresa Avibras. Na GM nós tivemos acordo de estabilidade no emprego que terminou agora no mês de fevereiro. Nós também fizemos acordo de layoff com a MWL, a Blutec de Caçapava e a própria Embraer. Então, graças à atuação do nosso sindicato, a gente consegue manter minimamente aí a quantidade de metalúrgico que a gente tinha no período anterior. Muito bem, eu quero trazer aqui o cumprimento do vereador Wagner Balieiro, nesse momento que você é o presidente eleito. Vereador Wagner Balieiro, boa tarde. Boa tarde a toda a equipe aqui do Sindicet, boa tarde Paulinho, boa tarde Fernanda, a todos que estão aqui no estúdio. E cumprimentar de maneira especial o Éder, vencedor da eleição, junto com toda a chapa, né, a chapa 1, das eleições dos sindicatos metalúrgicos. Eu vejo que foi uma eleição disputada, teve ali as suas tensões, mas eu acho que o importante, como já foi dito, né, a participação dos trabalhadores foi uma participação grande, né, mais de 7 mil trabalhadores que participaram desse processo, e que agora, dentro de todo aquele desafio que a nossa região tem, no sentido de garantir o emprego dos trabalhadores e de avançar no sentido de termos conquista para a classe trabalhadora, desejar todo sucesso aí à equipe da Chapa 1, no cumprimento dos seus objetivos. No que for possível, pode contar com a gente, que eu acho que o necessário agora é trabalhar para que possamos, além de não perder os empregos, garantir que os empregos sejam de qualidade, né, porque diante de tanto ataque que nós estamos vendo a nível nacional, e inclusive em nível municipal, com relação à qualidade do emprego, o ponto que pode ser de resistência a isso tudo é a organização dos trabalhadores, que é feita também com a participação ou com o protagonismo do sindicato. Então eu desejo aí sucesso aí nesse processo todo, Weller, e que você tenha aí uma gestão repleta de vitórias aí para a classe trabalhadora. Weller. Muito obrigado. Inclusive, não sei se o Wagner sabe, eu sou lá da sua região, da Vila Tesouro. Vila Tesouro. Região do Wagner. Empoderou Wagner o bairro Balieiro. agora. Exatamente. Sinal que a Vila Tesouro é uma militância política. Vou estar lá cobrando o vereador do bairro lá. Não, recebo aí os cumprimentos do vereador Wagner Balieiro, figura pública importante aqui da cidade de São José dos Campos, né? Do Partido dos Trabalhadores. A gente sabe que o PT e a CUT, né, foi quem apadrinhou a chapa de oposição, mas passou o período da eleição do sindicato. Então agora o que nós temos que fazer é unificar a nossa categoria. A gente está cobrando dos órgãos públicos, né, inclusive até aproveitar aqui para estar conversando com o Wagner Balieiro, acho que está acompanhando aí a situação da Embraer, que a gente viu que no final do ano passado foi anunciado talvez a venda para norte-americana Boeing. Agora o que discute é uma possível fusão, e o nosso sindicato inclusive protocolou na Câmara de Vereadores e junto à Prefeitura de São José dos Campos para a gente estar realizando audiência pública para estar discutindo o tema, porque o que nos preocupa é que a Boeing disse que quer ter 90% do controle da aviação comercial. A aviação comercial da Embraer é produzida aqui em São José dos Campos. Quer dizer, nesse caso, o governo brasileiro ficaria só com os 10% do Gold Share? Não, aí não seria a venda. O que eles estão discutindo agora é uma fusão via joint venture. Porque antes, inclusive a gente teve aqui no período da nossa campanha, a gente conversou sobre isso, a Boeing queria comprar a Embraer. E isso dependia da autorização do governo, certo? Inclusive o Temer disse que ele ia vetar.
Agora o que está discutindo é uma fusão das duas empresas. Então é diferente. Você entendeu? E a Boeing já deixou bem claro que ela quer ter 90% do controle da aviação comercial. A aviação comercial da Embraer é produzida em São José dos Campos. Então, na nossa avaliação, se essa parceria firmar, isso significa que nós podemos perder os postos de trabalho. A Embraer aqui em São José dos Campos tem 13 mil trabalhadores. E existem mais de 40 empresas que dependem diretamente da produção da Embraer. Então, para nós, isso pode ser uma catástrofe. E muito nos preocupa o prefeito Felício Ramute até agora não ter se manifestado em relação ao tema. Bom, joint venture seria uma fusão e não a compra, mas que ela mandaria no total. E por conta disso, presidente, haverá um debate contra a venda da Embraer, para que o vereador Wagner Balheiro também esteja ciente, contra a venda da Embraer pela soberania tecnológica do país, no dia 13 de março, às 19 horas, na Literacia, fica na República do Líbano, 291, próximo ao Center Valley Shopping. A realização é do Sindimetal e também do Sindicet. Sim. Agora, quem estará lá para esclarecer para quem essa questão da Embraer? O companheiro Herbert, que é o atual vice-presidente do nosso sindicato, que trabalha na Embraer, é quem está à frente dessa campanha, como eu disse aqui para o vereador. A gente protocolou, né, o ofício na Câmara dos Vereadores solicitando audiência pública. Também estamos cobrando do prefeito Felício Ramute, assim como também estamos solicitando audiências públicas na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal. Pedimos uma reunião com o Temer. Nós estamos extremamente preocupados e o que nos estranha é o silêncio dos órgãos públicos até agora. E como o prefeito Felício, porque olha só, o prefeito Felício Ramute, inclusive, na sua campanha para prefeito de São José dos Campos, ele deixava bem claro, inclusive falava em todos os debates, que ele tinha uma meta que era acabar com o nosso sindicato, porque a gente era muito radical e gerava desemprego na região. Aí agora tem essa situação da Embraer, que para nós pode ser uma catástrofe. Por que até agora ele não se manifestou? Aí acontece a fusão, a produção da aeronave comercial vai para os Estados Unidos, gera 10, 20 mil desemprego na nossa região, aí a culpa vai ser minha por ser presidente do sindicato? Então por que o Felício? Nós queremos debater com ele isso daí. Por que até agora ele não se manifestou? Boa pergunta. Vereador Wagner, nessa questão tem até o nome agora, é Embraer. Qual a posição do Partido dos Trabalhadores nessa questão? Olha, todo esse processo que a gente está acompanhando mais por aquilo que está saindo em mídia, né, a gente acaba não conseguindo ter clareza de qual é o exato modelo que eles estão querendo fazer. Mas todos eles caminham para uma situação que corre-se o risco de aprofundar ainda mais o processo de desindustrialização que o Brasil inteiro está tendo. Nós estamos vendo o movimento que o governo federal faz em relação à Petrobras. Olha a questão da política do pré-sal, né, quando você tira a necessidade de conteúdo nacional, quando você abre para as estrangeiras, quando você faz todo um processo de enfraquecimento da Petrobras, quando você faz uma privatização da Eletrobras, que é um monopólio natural, que em um lugar do mundo, em país desenvolvido, o setor elétrico é privatizado. Ele sempre é de estatal porque ele é política pública e desenvolvimento próprio de um país. Aqui não, aqui quer trabalhar a questão de privatização. A Embraer ela vai entrando dentro desse modelo de projeto que está sendo colocado no Brasil, de você tirar, né, a possibilidade de você ter um desenvolvimento próprio de tecnologia e de geração de riqueza dentro do Brasil. Em São José dos Campos, especificamente no caso de um processo de venda da Embraer, porque quando a gente fala de qualquer tipo de união com a Boeing, mas onde fica sempre o maior percentual da Boeing, o poder de decisão para a Boeing, é como se você estivesse vendendo para a Boeing, mesmo que seja uma associação ali, é de 70% a 30%. Quem é maior tem mais poder de decisão. A Boeing fez um processo de... Boeing não, uma empresa americana, a General Electric, fez um processo de comprar a Alstom francesa na parte de geração de turbina. Turbina, que são poucos fabricantes de grandes turbinas no mundo. E é uma japonesa, a americana, a General Electric, a Siemens e a Alstom francesa. A General Electric comprou a Alstom na parte de geração de turbina e foi feito até o acordo que não poderia tirar o emprego, aquela coisa toda. 1 ano e meio depois, a General Electric, já dona da Alstom, ela simplesmente foi lá e fechou as 5 fábricas da França.
Dá para trazer esse exemplo para hoje. Pode trazer esse exemplo agora, porque o que acontece? A partir do momento que você vende, ou que você tira a possibilidade do governo ter uma interferência no processo da Embraer, a discussão acaba sendo do mercado. E o mercado não vê desenvolvimento de país, o mercado não vê a situação de um desenvolvimento de indústria nacional. Nós temos que discutir se a gente quer ou não ter um projeto de país. E para ter um projeto de país, você precisa ter indústrias nacionais fortes, com desenvolvimento local. O que está se trabalhando aí é uma proposta de você acabar com esse desenvolvimento local, dentro de uma política maior que está envolvendo essas outras empresas todas que estão se perdendo no Brasil. Muito bem. Muito bem não, muito mal. É ruim, é péssimo. Agora, a própria ONU, o Heller, fez uma pesquisa 2 anos atrás, mostrando que a própria Organização das Nações Unidas, mostrando que o Brasil passa por uma desindustrialização precoce. E mostra alguns dados interessantes, mostrando que os fatores, o conjunto dos fatores que colaboraram para essa tendência, foi observado em toda a América Latina, mas o Brasil, pelo tamanho e a relevância, é o mais significativo. Então, a ONU já tem esse documento, já sabem disso. Nós vamos para um breve intervalo. Sim. E no próximo bloco eu volto falando com o vereador Wagner Balieiro e também com o presidente eleito do Sindimetal aqui de São José dos Campos, o Heller Gonçalves. Está satisfeito com a eleição, presidente? Sim, muito satisfeito. Muito. É bom isso, bom. Né? Como eu disse, ganhamos bem em alguns lugares, perdemos em outros. Isso é completamente normal. Onde tem problema, vamos resolver. Bom, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? O importante é o resultado final. Bom, o Wagner é engenheiro, ele entende bem disso. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal com o líder do PT na Câmara de São José dos Campos, o vereador Wagner Balieiro, e o presidente eleito do Sindimetal, o Heller Pereira Gonçalves. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo.
Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O presidente eleito, Heller Gonçalves, ele foi eleito com 4.590 votos, foram 65 votos, 65% dos votos válidos. A CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, a Chapa 2, encabeçada pelo Éder, que é o Edão, recebeu 2.473 votos. Bom, na volta aqui, eu tinha dito no bloco anterior, presidente, falar com o vereador Wagner Balieiro a respeito de uma questão de fundamental importância que deu o que falar aqui em São José dos Campos, que foi o aumento dos secretários municipais aqui em São José dos Campos. O Tribunal de Justiça, por conta de ações das pessoas, acaba de suspender o reajuste dos secretários aqui em São José dos Campos. O vereador Wagner Balieiro tem maiores detalhes, e isso é uma providência numa hora importante do momento político de São José, a suspensão do reajuste, vereador Wagner. Olha, é legal colocar essa questão dos reajustes dos secretários, que agora acabou de chegar com essa notícia. Eu acho que a primeira rádio que está falando sobre esse assunto é aqui, que o Sindicato dos Servidores conseguiu essa liminar às 11h30 da manhã de hoje, suspendendo esse aumento dos 19%, mas é legal incluir esse assunto dentro de um contexto do que está acontecendo na Prefeitura. E do que representa o governo do PSDB, que aqui em São José dos Campos está replicando a mesma situação que a gente vê no cenário nacional. Quando a gente vê hoje no cenário nacional o Temer apoiado pelo PSDB, fazendo lá todas as reformas que tira dos pobres para dar para os ricos, vendendo o Brasil, fazendo todo um desmonte de toda a luta dos trabalhadores aí de décadas por direitos, tirando ainda através da reforma trabalhista, da terceirização, do perdão de dívida dos milionários, dos ricos, você vem para o município. E dentro da esfera municipal, o que a gente viu? A gente viu que, em pouco tempo, o governo Felício fez o quê? Ele isentou de ISS, por exemplo, as grandes empresas que fazem obras públicas aqui no município, sem sequer consultar, gerar um único emprego. Um único emprego. Não tinha um compromisso de gerar um único emprego. Não houve. Por exemplo, nós abrimos mão, eu votei contra, mas a cidade abriu mão, por exemplo, de receber R$2 milhões de ISS da empresa que construiu o hospital regional. Obra pública, você, toda vez que vai fazer a licitação que tem o projeto, você já tem um número fixo de empregado. Então, você simplesmente tirar o ISS das empresas, quando é obra do Estado ou obra do governo federal, é o município deixando de arrecadar sem aumentar um único emprego. Foi feita essa votação na Câmara e beneficiou a Construcap, que era a empresa grande que estava construindo um hospital regional, lá o hospital estadual, né? Nem regional, estadual. Era estadual. Estadual, deixou de ser regional, né? Porque agora vai atender Alto Tietê, vai atender tudo, né? Não vai ser só de São José e nem do Vale do Paraíba, vai ser muito mais que isso. Então você liberou de ISS essa grande empresa. Você tributou o ISS dos pequenos estabelecimentos e pequenos serviços da cidade. Isso ele aumentou. Você fez um IPTU que aumentou muito mais da população mais simples, dos imóveis mais simples, e no caso das mansões ou de imóveis de maior valor, ou aumentou quase nada, ou chegou a ter desconto, como apartamento de alto padrão do Aquários. Bom, a taxa de lixo, que aumentou da maioria da população e deu desconto para as grandes empresas. Para banco, deu desconto para a mansão, que nem a casa do prefeito, que teve desconto de 50% na taxa de lixo. A casa do prefeito teve desconto, porque o Quinta das Flores teve desconto da taxa de lixo. Enquanto que o morador do Dom Pedro agora teve um aumento de quase 400% para pagar igual o morador do Quinta das Flores. Então aqui teve um Robin Hood ao contrário. Tira do pobre para dar para o rico. Agora, né? Aos montes. Então é uma situação
que coloca São José num modelo de medidas que aumentam a desigualdade social, que penaliza o pobre e que faz medidas que vão muito na linha do que a gente está vendo no nacional, né? Desmontando todos os direitos e legislações que protegiam a nossa população. Bom, o Heller, pela fala do vereador Wagner Balieiro, qual vai ser a posição política do Sindimetal, até porque tem o PSTU também, que é um braço dos companheiros lá do Sindimetal, em relação a essas questões sociais da cidade? Porque quando perde-se um emprego na GM, por exemplo, perde-se 4 ou 5 aqui na sociedade. Qual a posição do Sindimetal juntamente com o PSTU nessa questão? Olha só, Paulo, o nosso sindicato, né, ele é um sindicato muito importante, não apenas para São José dos Campos e o Vale do Paraíba. Eu digo que ele é um dos principais sindicatos que existe no nosso país. O nosso sindicato ele sempre teve posição política. A gente faz o debate na diretoria do sindicato referente a tudo o que acontece na cidade de São José, de Caçapava, de Jacareí. Por exemplo, quando foi ter a votação do aumento dos secretários, nós do Sindicato dos Metalúrgicos, a gente estava em plena campanha, né? Campanha eleitoral do sindicato, a gente moveu a nossa base. Nós tivemos lá no dia realizando manifestação, junto com outros grupos, junto com outras correntes, contra essa votação que infelizmente eles votaram e foi aprovado. Fiquei sabendo aqui na rádio que teve a liminar do Sindicato dos Servidores, que isso é um tremendo absurdo. Você pega a nossa campanha salarial, em muitas empresas nós tivemos que fazer greve para os trabalhadores conquistar a reposição da inflação. O INPC, que em setembro do ano passado estava 1,73. Exemplo, a montadora chinesa Sherry em Jacareí, os trabalhadores fez 34 dias de greve para conquistar a reposição da inflação. 1,74. E aí a gente é chamado de radical, de baderneiro. Aí você vê o prefeito querendo aumentar o salário dos secretários de 19%. Isso é um absurdo. É verdade. Entendeu? Então, agora, os sindicatos, em geral, o nosso sindicato, além da luta sindical, a gente faz a luta política e nós achamos que todos os sindicatos eles têm que ter posição política referente ao que acontece na cidade e o Sindicato dos Metalúrgicos sempre teve e vai continuar tendo. Muito bem. Vereador Wagner, com essa liminar que o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindiserve, conseguiu, essa lei, ela perde os efeitos e esse reajuste salarial dos secretários e demais agentes políticos fica suspenso, então. Agora, é apenas uma liminar. Não há o medo aí de derrubar-se essa liminar? Pode ter. Foi uma liminar. A liminar pode ser mantida ou pode ser derrubada. Isso ainda cabe recurso. Obviamente que a prefeitura deve querer entrar com recurso. Mas eu acho que o fato de você já ter uma decisão judicial que suspendeu, nesse momento, não pode ter o aumento. Eu acredito que vai colocar novamente o debate se deve ou não ter esse aumento. Então, é um momento que a gente espera que tanto a prefeitura, até os próprios vereadores, possam rever a decisão e, aproveitando já dessa decisão judicial, né, revejam a sua decisão e coloquem a mesma situação igual do servidor. Bom, esse valor de 19% ele seria um reajuste? Não está correto, gente. Não está. A gente acabou de mostrar aqui. As pessoas pegam e fazem aqui, estou com um punhado aqui de IPTU, seja de morador, seja de pequeno comércio, e seja até de pequena empresa, até microempreendedor individual, um microempreendedor individual que pagava uma taxa de lixo de R$100, R$150 por ano, ele foi classificado como imóvel industrial. E aí eles colocaram uma taxa única para o imóvel industrial. Sabe quanto que é a taxa única de lixo do imóvel industrial? Quanto? 3.420. Então o cara que pagava R$200 de microempreendedor individual, de R$200 de taxa de lixo, ele passou para 3.420. Sabe o que é o 3.420? É o que a Embraer paga de taxa de lixo. Aí colocou o microempreendedor individual. Absurdo, né? Ou a GM para pagar a mesma coisa. Para pagar 3.420. Então, agora, você vê uma situação dessa aqui. Desse levantamento. Aí você pega. O que ele está fazendo com isso aqui? Está arrecadando mais dinheiro. Agora você vai arrecadar mais dinheiro para a prefeitura para dar aumento para o secretário? Você vai arrecadar. É injusto. É injusto. Agora, sabe por que é injusto, Paulo? Os servidores municipais tiveram os 19% de reajuste? Não teve, né? Teve 5%. Teve 5%. Então por que o servidor pega 5% e aí os cargos de confiança que são os secretários pega 19%? É um absurdo, não é justo. Não deu para entender. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco
continuar conversando com o Heller, que é o presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos, e o líder do PT na Câmara aqui de São José dos Campos, o vereador Wagner Balieiro. Vamos falar sobre IPTU e sobre também o que muda no Sindicato dos Metalúrgicos, quais as novas lutas que serão acampadas nesse ano eleitoral. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Mais uma vez, registrar aqui a presença do Vitor Portesani, aqui do CT, que foi um dos idealizadores aqui da Rádio CT, e ele quer ir adiante. Que tal firmar para um futuro muito próximo um trabalho conjunto na comunicação aqui do Vale, as rádios webs, as rádios comunitárias. Do ponto de vista dos trabalhadores, seria excelente até, na sequência, perguntar ao vereador Wagner Balieiro das rádios comunitárias aqui de São José dos Campos. Comunitária é para a cidade, mas só fala de fora. Está na hora de juntar todo mundo das rádios comunitárias e falar uma linguagem para dentro, não para fora. Não se toca um artista daqui da região, da cidade. E Roberta Miranda, e isso, aquilo, come solta nas rádios comunitárias. Precisa repensar isso aí, viu, vereador? Já pensou nisso? As rádios comunitárias prestar o papel dela aqui? Tem uma legislação específica para que ela foi criada, né? Tem até o local de atuação dela, as regras do que ela pode falar, do como que ela pode sobreviver. Então bem se tiver isso. Fora disso, é complicado. E tá bem fora, né? Tá bem fora. Música só de fora, notícia só de fora. Você não tem... Teve a eleição do sindicato aqui, por exemplo, que as rádios comunitárias não cobriram. Isso. Bom, por falar nisso, o presidente Heller, o Sindicato dos Metalúrgicos já está preparando uma caravana para o dia de luta das mulheres em São Paulo, dia 8 de maio. Como vai ser essa caravana? Onde vocês estarão lá em São Paulo? Pois bem, dia 8 de março, quinta-feira, Dia Internacional das Mulheres, que no nosso ponto de vista, infelizmente, a gente não tem muito o que comemorar.
visto o machismo que ainda existe em toda a sociedade, a situação da mulher no mercado do trabalho, a gente viu aí as reformas do governo Temer que acaba atacando duramente mais as mulheres do que os homens. A gente sabe da dupla ou tripla jornada de trabalho que a mulher tem, né? O homem, na maioria das vezes, encerra o seu expediente de trabalho, vai tomar uma cerveja, vai jogar um truco, jogar um futebol. A mulher vai para dentro de casa, cuidar do filho, fazer a comida, lavar a roupa. Então, são questões importantes que a gente ainda tem que discutir. O nosso sindicato tem uma secretaria de mulheres. As companheiras fizeram aí algumas reuniões, inclusive com outras entidades. E o que está previsto para o dia 8, aqui em São José dos Campos, a gente vai fazer panfletagens e assembleias nas fábricas para estar discutindo o tema, não apenas com as mulheres trabalhadoras, mas também com os homens. Provavelmente uma panfletagem no centro de São José dos Campos. E nós vamos se somar a um ato que vai acontecer com diversas entidades sindicais na Avenida Paulista. Então, vai estar saindo uma caravana por volta das 13 horas aqui de São José dos Campos para estar indo até a capital paulista para essa grande manifestação que vai ter. Lá em frente ao Teatro Municipal. Isso, perfeito. De São Paulo. Vereador Wagner Balieiro, em relação ainda ao IPTU, o vereador fez um levantamento desse reajuste em toda a cidade. Sim, vários lugares. Bom, o que é que foi concluído aí? Qual é o bairro que sofreu o maior impacto, o maior reajuste? Algum bairro teve o então, valor? Isso é uma coisa que é bom para esclarecer, Paulinho. Não dá para trabalhar a discussão, por exemplo, do IPTU por bairro, porque o IPTU ele tem várias variáveis. Ele tem a variável do preço do metro quadrado do terreno, então tem lugares que o terreno é um preço, tem lugares que é outro. Esse aí até daria para fazer por bairro, só que tem algumas outras características que compõem o cálculo do IPTU. Além do preço do metro quadrado do terreno, tem a questão da qualidade da construção, né? Se é uma construção simples, se é uma construção maior, mais chique, né, vamos dizer assim. Então, e isso independente de bairro. Você pode ter bairro que tem casas muito boas, bairros considerados nobres com casas muito boas, como também pode ter bairros muito simples com casas boas, ou bairros nobres com casas mais ou menos. Então, a idade do imóvel entra também no cálculo do IPTU, e a partir daí você calcula o valor venal, também tem a tabela de alíquota. Então tem muita variável ali no IPTU. Mas é fato que os imóveis de padrão de construção mais elevados, os imóveis mais chiques, no IPTU, ou tiveram um aumento muito menor, ou chegaram até inclusive desconto em relação aos imóveis simples. Agora, então, os imóveis simples tiveram muito mais aumento. Essa é a grita geral. Essa é uma coisa. Isso em relação ao IPTU. IPTU, agora, isso aí. E a taxa de lixo, que é uma outra coisa, que teve aí sim, teve claramente o bairro simples, ele teve aumento e o bairro chique teve diminuição. Bairro nobre. Agora, isso pode ser judicializado, assim como aconteceu com o aumento de 19% dos servidores, dos secretários? Nós fizemos a judicialização nesse caso. Nós, na verdade, tentamos, não conseguimos a liminar para suspender a votação devido à ausência de estudo que justificasse esse tipo de medida. Porque, por exemplo, quando vem um projeto do prefeito com um absurdo desse, de aumentar para pobre e diminuir para rico, foi que base em que estudo que ele fez isso? Qual estudo técnico? Nós tentamos eliminar para suspender a sessão de Câmara, nós não conseguimos eliminar. Mas o Ministério Público deu parecer favorável de que o estudo tem que ser apresentado. Que não foi. Para você ter uma ideia do absurdo que foi a votação na Câmara. A Câmara votou sem ter o estudo, esse aumento. Bom, eu votei contra, mas a Câmara votou sem ter o estudo. Então, o que acontece? O que a gente está esperando agora? Judicialmente, provavelmente a gente deve conseguir o estudo, para ver o que a Prefeitura colocou como base para ela fazer esse absurdo de igualar a taxa de lixo do pobre e do rico e aumentar o IPTU de alguns e de outros não. A partir disso, se é que tem estudo, né? Porque muitas vezes chega lá não tem estudo nenhum. Né? Foi da cabeça de um iluminado lá que faz um negócio desse. Né? Dentro dessa linha de pensamento do PSDB, que a gente sabe que é favorecer rico e tirar do pobre. Mas se vier esse estudo, com base nesse estudo, pode ser que a gente consiga ainda fazer uma outra ação judicial. Bom, ano de política, eu quero mais uma vez falar sobre as candidaturas aqui no Vale do Paraíba, em especial em São José dos Campos. O Heller,
o PSTU lança candidatos a deputado estadual aqui em São José dos Campos, e eu lhe pergunto, não como membro do PSTU, não sei se é, mas existe lá uma conversa entre os sindicatos metalúrgicos e também o PSTU. Olha, eu sou militante do PSTU, sim. Acho que isso é importante colocar, né? Eu nunca me escondi. Milito no PSTU há 12 anos. Acho que todos os trabalhadores deveriam se preocupar mais com a situação política, a situação econômica do país e deveriam se filiar a algum partido. A gente tem dentro das fábricas trabalhadores que é filiado ao PSTU, que é filiado ao PT, alguns que são filiados no partido de direita, PSDB, entre outros, e eu acho isso super democrático. Acho que todo trabalhador deveria se preocupar com a situação política e ter a sua filiação, sua ideologia partidária. Agora, em relação a nomes, certo. Cresceu o nome do Macapá? Ele desponta como pré-candidato ou continua com o Toninho? Nós estamos fazendo um debate interno dentro do PSTU, iniciamos a discussão e provavelmente nós vamos lançar sim, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal. O nome do companheiro Toninho sempre é um nome muito forte. O companheiro Macapá, agora deixando a presidência do sindicato, também é um nome muito forte. Eu, inclusive, defendo bastante o nome do companheiro Macapá. Ficou 6 anos à frente do nosso sindicato, onde, na minha opinião, realizou um excelente trabalho. É uma figura pública importantíssima aqui na nossa cidade, na nossa região. Estamos em debate ainda, mas são 2 nomes fortes, sim, para ser candidato a deputado aqui na nossa cidade. O Macapá, então, é um quadro. Sim. Muito bom. E a primeira rádio a falar sobre isso. Mas não tem nada definido. Não. Estamos iniciando o debate e eu dei aqui a minha opinião pessoal, né? Do Macapá. Que eu acho que o Macapá tem que ser, minha opinião pessoal, mas estamos fazendo o debate internamente. Federal ou estadual? Aí tem que discutir, né? Se o Macapá estiver ouvindo, já estou fazendo a campanha dele antes. Muito já, hein? bem. Então daí. Vereador Wagner Balieiro, você numa última eleição para deputado estadual obteve 36 mil votos contra tudo e contra todos. Na penúltima. Foi na penúltima, em né? 2010. Em 2014 eu não fui candidato. Exato, na sua última eleição para deputado estadual. Daí em 2010 não saiu. Esses 36 mil votos ainda está no ar e ele te remete a se posicionar a favor de uma candidatura sua para deputado estadual ou federal? Olha, o Partido dos Trabalhadores vai ter candidato federal, estadual. Eu acredito que o que está em jogo hoje no país e com reflexos no município, passando pela política estadual também, é que tipo de projeto que nós vamos querer para os próximos anos no Brasil. Se é esse projeto que está aí, que a gente está vendo, do desmonte, ou se a gente vai voltar ao projeto anterior, que era da época do presidente Lula. Esse debate vai ter que acontecer nesse processo eleitoral. Nós vamos ter clara a nossa opção aqui, dentro do Partido dos Trabalhadores. Existem os nomes que vão ser colocados para propostas de pré-candidaturas. Eu sou pré-candidato, tem que tomar um cuidado danado na hora de falar essas coisas. Exato. A gente é pré-candidato para colocar o nome à disposição lá no Partido dos Trabalhadores estadual. Tem outros nomes para pré-candidatura a deputado federal, né? Mas, aproveitando, até na mesma fala que o Heller disse, a pior situação que nós temos hoje é o risco de, influenciados pela mídia, de não ter a pessoa debatendo política. Eu tenho visto muito no dia a dia a história da não política, né? É que todo mundo é igual, que ninguém presta, tal. E aí a pessoa sai do processo. Ao sair do processo, você deixa para aqueles que estão lá fazer o que quiser, né? O que está tendo de medida, seja a nível federal, estadual e municipal, acontecendo, e muitas vezes a população não fica nem sabendo, e cada vez mais essas medidas só prejudicando o povão. Não quero saber de política. Você não quer saber de política? O cara está lá fazendo, está lá tacando maldade em cima do povo. Você não quer saber de política mais, né? Ele está perdoando dívida de está aumentando o seu imposto, está fazendo. Não quero saber de política. Política não fica com espaço vazio. Se você não participa, outro vai participar no teu lugar. E aí vai a opinião que o cara tem. O povo tomou o Boa Noite Cinderela, o povo ele está inerte diante de tudo que está acontecendo, Wagner? Eu acho que claro que houve, aí tem uma responsabilidade da grande mídia, né? A questão de desvalorizar a política, ela faz parte desse processo
da elite conseguir se manter no poder no país. Sim. Povo politizado, a elite, nenhuma elite gosta de povo politizado. Povo politizado, povo participando, vai contra o interesse das elites. Claro que vai contra os interesses das elites, porque assim, o povo politizado, ele quer a participação dele. Como o governo não é para a elite, o governo é para a população. Se você deixar só a elite lá, ela vai governar só para ela. Então, para a elite fazer esse movimento de tentar tirar o povo, desacreditando que a política é o principal meio é um dos principais instrumentos de participação popular, é na política. Se você tira o povo dessa participação, eles ficam sozinhos. É isso que está acontecendo. Heller, assim como o país está passando pela desindustrialização precoce, também está passando pela desmotivação de participação da política, e você é um jovem que entrou na política, primeiramente na política sindical, e já tem uma consciência política de estar filiado a um partido político. Olha, eu adoro fazer esse tipo de debate, o Paulo. As nossas assembleias, quando a gente vai para a porta de uma fábrica discutir campanha salarial ou uma campanha de PLR, nada mais é do que você fazer um debate político. E em todas as nossas assembleias, a gente coloca um ponto de conjuntura para passar a nossa posição. O sindicato tem que ter posição referente ao cenário político do país. E dentro das empresas, os patrões, a chefia, muitas vezes discute com os trabalhadores do chão de fábrica de que o sindicato está errado. Vem aqui e fica 30 minutos falando de política. Acho que tem a ver com o que o Wagner falou agora há pouco. Que bom se os trabalhadores e a sociedade em geral fossem todos politizados. Todos. Independente se fosse filiado num partido ou não, mas tivesse meramente uma consciência política. Eu acho que se os trabalhadores e a sociedade tivessem um mínimo de consciência política, a gente não teria no nosso país, como aconteceu no ano de 2017, a reforma trabalhista sendo aprovada. Porque a gente vê muitas pessoas falando, eu aprovei a reforma trabalhista porque acabou com o imposto sindical. Tá, o imposto sindical era um ponto, e os outros? Entendeu? Os outros 112 mais de 100. pontos. Exatamente. Porque a questão do imposto sindical, infelizmente, tem muitos sindicatos que não tem uma representatividade e o trabalhador ficava de saco cheio porque tinha que contribuir com o dia de serviço. Mas e o restante? Mas muitas vezes tem o papel da mídia, como o Wagner colocou, e um logo etc. nesse debate. O Heller Gonçalves, presidente eleito do Sindimetal em São José dos Campos, dia 23 de maio. É a posse. A posse que horas? Oficial. Estamos definindo ainda, mas provavelmente no final da tarde, começo da noite, uma cerimônia política. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Boa posse, boa gestão durante 3 anos. 3 anos, exato. 3 anos à frente, e que venha agregar aos trabalhadores metalúrgicos e à sociedade emprego e esperança. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Estarei sempre à disposição para estar vindo aqui na rádio, para estar conversando, não apenas sobre as questões sindicais, as questões políticas. Minha tarefa à frente desse sindicato é manter essa entidade no caminho da luta, fazendo a luta sindical. Acho que o debate de hoje aqui, que tem a ver com a luta política, a questão do IPTU, aumento dos secretários, o nosso sindicato sempre vai ter uma posição referente a tudo que acontece na cidade, na região, no país, e estarei sempre aberto para estar vindo aqui fazer o debate com vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Daqui para frente será assim, né? Pois é. Senhor presidente. Vereador Wagner Balieiro, líder do PT da Câmara de São José dos Campos, primeiramente agradecer. E uma última pergunta: qual é o prazo de janela de filiação e de desfiliações? Não, na verdade, existe uma confusão com relação a essa questão de filiação e desfiliação. Nesse momento, por exemplo, quem vai poder trocar de partido, e que já está aquela vergonha lá nacional, é somente deputado estadual e federal, que é o mandato em questão. Vereador nenhum pode trocar de partido agora, a legislação não permite. É somente deputado federal e estadual, com a janela agora nesse mês, eu acho que até o comecinho de abril. Eu não sei exatamente o dia, não. Mas já está um balcão de negócio nervoso lá. Exatamente. Feio de ver. Arrumando as malas, inclusive, no governo do estado, porque troca também de governo, de governador aqui no estado de São Paulo. Também. Vale para deputado estadual e para governador federal também. Bom, mas é uma situação assim muito triste. Eu acho que a questão quando não tem a politização, quando no debate política começa aquela coisa parecer que todo partido é a mesma coisa, e todo partido é a mesma coisa, abre brecha para cada um fazer o que quiser, voto personalizado, sem programa, isso é muito ruim. Bom, vereador Wagner Balieiro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, como podem contar conosco sempre nos debates que ocorrerem aí a nível nacional, cidade,
tenho claro dos nossos posicionamentos aqui e sempre com baseado em muito documento, para não ficar aquela coisa de achar que está fazendo as coisas só para jogar para a galera. A gente, quando fala uma situação que está errada, é porque tem documento e mostra aqui com a legislação na mão aqui para todo mundo. E cumprimentar novamente pela vitória o Weller, né? O Weller, pela vitória na eleição dos sindicatos metalúrgicos, desejando sucesso aí na nova empreitada, na nova direção nos próximos 3 anos. Muito obrigado, vereador Wagner Balieiro. Notícia relevante que o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a ação direta de inconstitucionalidade enviada pelo Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São José dos Campos e acabou suspendendo o reajuste de 19% do salário dos secretários. A decisão foi publicada pelo Tribunal de Justiça nesta segunda-feira. Ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria de argumentos da jornalista Fernanda Soares, a presença aqui do companheiro Vitor Portesani, a direção de comunicação do matemático Acioli de Olivo e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.